Hoje nós vamos continuar uma ministração aqui sobre o Espírito Santo. Nós tivemos agora há pouco, no culto das 18 horas, que terminou agora há pouco, estava super lotado, porque também as mulheres chegaram do encontro e foi um movimento muito grande aqui, muito abençoado. E agora nós temos bastante vaga, muita gente veio nesse culto agora anterior. Mas nós temos falado sobre o Espírito Santo e no dia 18 nós pregamos a primeira parte, que foi falando sobre o Espírito Santo antes da criação, na eternidade, quando não havia vida na terra, quando não havia nem terra, só água, a Bíblia diz, e o Espírito Santo já estava presente na criação. E nós falamos sobre que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma coisa, não uma unção, não um poder. Ele tem poder, ele tem muitos atributos, mas ele é uma pessoa, ele ouve a oração, ele atende e responde, ele é uma pessoa. E hoje nós estamos falando sobre a atuação do Espírito Santo durante o Antigo Testamento e entrando já no Novo Testamento, porque no dia 8 de junho, que é o dia de Pentecostes, nós vamos estar celebrando aqui esse dia maravilhoso, pedindo uma renovação de um Pentecostes na nossa igreja, em nome de Jesus, amém? Então eu quero começar mencionando o profeta Joel. Joel é um dos últimos profetas do Antigo Testamento. Ele profetizou, viveu, essa profecia dele foi escrita aproximadamente 400 anos antes de Cristo. E ele disse, acontecerá depois. Esse depois, ele estava dizendo que não era na época dele, durante a vida dele, mas depois, que seria agora. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os jovens terão visões. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Então ele está se referindo naqueles dias. Quais são aqueles dias? Vocês imaginam? É nesses dias, hoje, agora, porque na época do profeta Joel e em todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. O Espírito Santo, ele pairava sobre algumas pessoas, como reis, sacerdotes, profetas, para poder capacitá-los para exercitar alguma função. Às vezes era num líder militar, como era Josué, para ganhar uma guerra. Então o Espírito Santo ficava sobre aquela pessoa e influenciava ela, dava a ela uma força para ela vencer e praticar aquela missão. E quando terminava a missão, ele se recolhia, ele não ficava nas pessoas, como agora, depois do Pentecostes, todo aquele que recebe Jesus como Senhor tem o Espírito Santo morando dentro de si. Isso é para nós, isso é para os nossos dias, é hoje. O profeta teve a honra de profetizar algo que ele não ia experimentar. Ele disse, não é para agora, é para depois. Mas uma coisa eu sei, o Senhor derramará seu Espírito sobre toda a humanidade. Em outra versão fala sobre toda a carne, toda a criatura, todas as pessoas. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito. Nós estamos vivendo nesses dias. Então, se o Espírito Santo habita em nós, é muito importante que a gente saiba o que a gente pode fazer com isso. Sabe, o Espírito Santo é que nos capacita para viver a vida cristã. E eu quero mostrar para você, porque para a gente experimentar desta unção do Espírito Santo que já está em nós, nós precisamos conhecê-lo. Eu quero fazer um paralelo aqui. Tem muita gente que tem às vezes um aparelho, por exemplo, um iPhone, que tem muitas funções, muitos recursos, mas poderia estar na mão de alguém que não sabia disso e só saberia dizer o seguinte, olha, eu sei que ele faz e recebe ligação, e só fazer isso. Mas quando você sabe dos recursos que ele tem, você vai correr atrás de alguém que entende para te ensinar, não é isso? Como que eu faço para assistir o jogo da Copa que está acontecendo no Japão, por exemplo, no outro lado do mundo, e assistir isso em tempo real? Ele pode fazer isso para você, mas se você não souber usar esse benefício,
você vai estar privado. Ele pode ter uma Bíblia instalada, você pode ler a Bíblia em qualquer lugar no celular. Se você não souber, você não vai usufruir. E assim por diante. O Espírito Santo está em cada um de nós que já temos Jesus como Senhor, mas infelizmente tem sido considerado um Deus esquecido. Tem até um livro com esse título, o Deus Esquecido. Porque os crentes estão fascinados com tantas facilidades desse mundo e não estão vivendo esse privilégio tão grande de ter o Espírito Santo caminhando contigo, fazendo você vencer na vida. Amém, irmãos? Então é sobre isso que eu quero falar, abrindo o nosso entendimento para o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo agindo através da história. Em todo o tempo o Espírito Santo esteve ativo, mesmo antes do mundo existir. Antes do universo existir, ele participou da criação do universo. No período do Antigo Testamento era um período apenas de preparação e espera. Os judeus que conheciam a palavra de Deus, porque eram ensinados pelos seus pais, falavam sobre os feitos de Deus, eles esperavam esse dia. Tanto é que esse profeta disse, aconteceu um dia depois, que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Então, os judeus da época, eles tinham, a verdade que eles conheciam era verdade simples, não tinha todo o conhecimento, a escrita, as pesquisas que tem hoje. Então, o que eles sabiam era aquilo que os pais passavam, de uma forma objetiva. Os pais ensinavam os filhos assim, usando métodos e objetos do dia a dia, para poder transmitir aquelas verdades. Por exemplo, o povo de Israel, os antigos, já sabiam, porque Deus tinha prometido que um dia o Cordeiro de Deus, que é Jesus, seria morto, e o seu sangue salvaria as pessoas dos seus pecados. Mas como que eles passavam isso? Para eles entenderem isso, os pais ensinavam para os filhos, pegavam um cordeiro mesmo, do rebanho, e matavam o cordeiro, eles faziam toda aquela pesquisa para garantir que o cordeiro era sem defeito, para dizer, olha, o Cordeiro de Deus é alguém perfeito que vai morrer. Então eles pegavam o sangue daquele cordeiro, passavam nos umbrais das suas portas, para que a praga destruidora não entrasse na casa deles. E realmente, quando a praga vinha para matar os primogênitos, ela chegava na casa que tinha o sangue, ela passava por cima. Por isso que o nome Páscoa, de passar por cima. Ela passava por cima daquela casa, não entrava, ia entrar nas casas dos egípcios que não tinha a marca do sangue. Então os pais ensinavam para os filhos, meus filhos, se nós estivermos debaixo do sangue do cordeiro, nós seremos salvos. E com isso eles iam vivendo. E tudo estava se desenvolvendo para que chegasse o dia, os nossos dias, onde nós temos vida, vivência com isso. Um dia Jesus falou para os fariseus, os profetas desejaram ver o dia do Filho do Homem, não viram, mas vocês estão vendo. Então, você pergunta como era então que os judeus daquela época, o povo do Antigo Testamento, era salvo? Da mesma forma que nós, pela fé. Mas como assim? Jesus não tinha morrido ainda. Pois é, deixa eu explicar. Eles falavam para os seus filhos, olha filhos, Deus disse que vai mandar o Messias, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que vai morrer um dia por nossos pecados. Mas ele ainda não apareceu, ainda não nasceu. Então, o que nós temos que fazer é acreditar em Deus, é crer que Deus vai cumprir sua palavra e vai mandar o Messias, e ele vai morrer em nosso lugar, e nós vamos crer que aquela morte dele vai servir para pagar os nossos pecados. Se você crê nisso, você é salvo. Então os judeus que criam nisso, eles no final foram salvos pela fé. Agora, eles tinham um cordeiro que eles matavam todo ano. Cada família matava um cordeiro. No templo o sacerdote oferecia sacrifício. E aquele sacrifício era para adiar o julgamento deles por um ano. Cada ano eles ofereciam sacrifício e adiava por mais um ano até que o Messias viesse. Então quem morreu lá do povo de Israel antes do Messias vir e morreu crendo naquilo que Jesus faria, foi salvo pela fé naquilo que era o Filho de Deus vindo. E nós, como é que a gente é salvo? Da mesma forma, só que o tempo ao contrário, o tempo. Nós somos salvos crendo naquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, a morte de Jesus. A mesma coisa que os judeus precisavam crer para ser salvos. Então isso é simples ensinar para os filhos. Agora, depois que veio o Messias, aí ele trouxe o Espírito Santo.
Agora é algo extraordinário. Cada pessoa é um templo. Cada pessoa carrega dentro de si esse poder sobrenatural do Espírito Santo. Mas se você não se interagir com o Espírito Santo, porque você não conhece, você fica como aquela pessoa que tem um aparelho super poderoso, mas fica só fazendo ligação e não usufrui. Então, queridos, é sobre isso que eu quero falar, para nós entendermos sobre o Espírito Santo, para que a gente possa caminhar com ele, amém? Então, no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo se manifestava de diversas formas, desde a criação do mundo até a atuação em líderes religiosos e profetas. Você sabe que na criação o Espírito Santo estava lá, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No Salmo 104 você vai olhar que o Espírito Santo, ele dá vida aos seres vivos, ele faz com que os seres vivos se reproduzam e assim renova a face da terra. O Salmo 104 é maravilhoso, fala da criação de Deus. Então, o Espírito Santo, ele tinha essa capacidade, e sempre teve de agir para facilitar a nossa vida em relação a Deus. O Espírito Santo capacitava as pessoas para guiar, libertar e liderar o povo de Israel. Então Deus pegava dentre o povo uma pessoa e botava sobre ela a unção do Espírito Santo para ela liderar. Então quando pegava uma pessoa, Davi, por exemplo, você sabe que Davi era um adolescente que cuidava de ovelhas, não tinha preparo para ser rei, mas quando foi ungido com aquele óleo, sobre ele veio o Espírito Santo, ele se tornou o grande rei de Israel. Também Deus derramou essa unção sobre alguns como Josué, Davi e Saul, e esses homens se tornaram temidos na guerra, eles conquistaram reinos. Josué recebeu uma unção como um líder militar para conquistar guerras extraordinárias que eles não podiam ganhar sem a unção do Espírito Santo. Um dia eles quando foram entrar em Jericó, era uma cidade super reforçada, com muralhas muito fortes, poderosas, e eles venceram sem usar armas. Eles falaram: o Espírito Santo está nos dirigindo para a gente levar a música, os louvores, os levitas com seus instrumentos e a arca, o sacerdote com a arca, e deram voltas ao redor da cidade, e quando completou o número de voltas, eles tocaram os instrumentos e as muralhas caíram, e eles tomaram a cidade. Sabe, outros foram para a guerra sem nenhuma arma. Os 300 de Gideões levaram cada uma lâmpada, uma lamparina, e eles falaram: quando te tocar a trombeta, vocês acendem as lamparinas. E um exército poderoso de inimigos, armado até os dentes, fugiram, bateram em retirada, e eles ganharam a guerra. Então é o poder do Espírito Santo que vai fazer com que você vença as suas guerras, mesmo quando parece que não tem jeito, mesmo quando parece que você mesmo pensa: eu estou condenado, não tem jeito para mim. Deus te dá jeito, o Espírito Santo te levanta. Amém, irmãos? Não é por força nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. É pelo Espírito de Deus que você vai vencer. Não é porque você vai ter força em si mesmo para abandonar o pecado. Inclusive, irmãos, a salvação não é por você abandonar o pecado. O abandonar o pecado é o resultado da salvação. O que você precisa e eu precisamos é o Espírito Santo em nós. Sabe como o Espírito Santo vem a nós? Quando a gente recebe Jesus como Senhor, mediante arrependimento dos nossos pecados. Aleluia. Outra coisa, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele agia inspirando os profetas. A inspiração para os profetas. Quando o povo pecava, se revoltava e vivia na devassidão, Deus levantava um profeta, o Espírito Santo vinha sobre ele e inspirava ele para trazer a palavra de arrependimento. Então o profeta chegava, falava: olha, se vocês não se arrependerem, Deus vai pesar a mão dele, vai levar vocês para o cativeiro. E o povo se arrependia e Deus perdoava. Então esses profetas não agiam por conta própria, eles eram inspirados pelo Espírito Santo, esse mesmo Espírito que agora habita em nós. O apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21 diz: entretanto, homens, eu estou lendo a segunda parte do versículo, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens, profetas, por exemplo, o Joel, aquele Joel que eu li no começo aqui, 400 anos antes de Cristo, movido pelo Espírito Santo, ele disse: vai chegar um dia
quando o Senhor derramará o Espírito dele sobre todas as pessoas. Antigamente eles pensavam que o Espírito Santo e as coisas de Deus era só para gente importante, mas ele diz até os servos. Quando ele falou servo, ele não estava falando servo de Deus, que a gente chama, eram os escravos mesmo. Sabe, eu não duvido que nós daqui, que estamos aqui hoje nessa reunião, vamos buscar Deus de tal forma, que nós vamos ver um derramado do Espírito Santo tão forte, que você vai ver as pessoas que trabalham na limpeza da cidade, colocando lixo no caminhão e orando em línguas, e orando pelas pessoas e gente sendo curadas, porque Deus vai derramar do Espírito dele sobre toda a humanidade, independente se você é religioso, você não é, se você se arrepender dos seus pecados. Essa onda do Espírito foi prometida que virá do norte um grande avivamento, e vai atingir a sua vida e a minha vida. Você já tem isso, você devia fazer parte dessa turma que vai tomar posição na linha de frente. Nós somos privilegiados de já ter sobre nós, dentro de nós, o Espírito Santo. Amém, irmãos? O Espírito Santo também inspirava os autores. Que autores? Os homens que foram usados por ele para escrever os livros da Bíblia. Sabe, mais de 40 escritores em 1200 anos, pessoas morando em épocas e em lugares totalmente diferentes, cada um escreveu a sua parte, só que o único autor era o Espírito Santo. Por isso a Bíblia toda se harmoniza. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que ela começa em Gênesis, e é a história da salvação, de Gênesis a Apocalipse, é uma história só, e foi harmonizada por esses homens, porque não foram eles. Muitos deles estavam escrevendo coisas que eles nem entendiam, mas o Espírito Santo estava ali dirigindo cada um deles. Por isso nós temos a palavra de Deus, e quando a gente fala da palavra de Deus hoje, ela tem poder, e o poder dessa palavra está no Espírito que habita em mim, que habita em você, porque ele foi o autor da Bíblia. Amém? Isso é maravilhoso. O Espírito Santo também atuou na criação do mundo, na criação do universo. Ele estava presente, ele é a pessoa que Deus usa no ato da criação. Deus dá a ordem e ele executa, ele que faz. É interessante, se você olhar no Salmo 104, que eu mencionei agora há pouco, a Bíblia diz que Deus envia o Espírito sobre a terra, e os seres vivos se reproduzem e renovam a face da terra. Já pensou o Espírito Santo na sua vida, te renovando? Sabe, irmãos, o meu desejo é que no dia de Pentecostes, daqui a 2 domingos, dia 8 de junho, nós sejamos renovados de tal forma que essa igreja vai mudar a cara dela, que as pessoas vão passar aí e vão ver o fogo de Deus, e que nós vamos ter diferentes ações de Deus agindo no nosso trabalho, na sua empresa, na sua escola, onde você estiver, para a glória de Deus. O Espírito Santo também agia santificando e transformando as pessoas. O Espírito Santo trabalhava na santificação e transformação do caráter na vida do crente. Porque se você tentar, eu tentei muito quando eu não era cristão ainda, mas eu tinha alguma noção, eu queria ter uma vida, já tinha um chamado de Deus com certeza, mas não era crente ainda. Trabalhando na época do exército, eu lembro que eu estava no Mato Grosso, num destacamento bem distante, depois do Peixoto de Azevedo, uma área de garimpo, no meio da mata, a gente morando lá, todo mundo pegou malária. Eu peguei malária 7 vezes. 7 vezes. Por isso que eu casei com a Miriam, porque ela também pegou malária 7 vezes. Irmãos, e a gente naquele lugar tão distante. Um dia eu lembro, eu bebia cachaça, eu fazia arruaça, mas uma noite eu saí andando naquela vicinal escura, dentro da mata. Eu andei um pouco assim, refletindo, e eu comecei a dizer: eu não vou mais beber cachaça, eu não vou mais chamar palavrões, eu não vou mais fazer coisa errada. E eu tomei uma decisão: não vou mais fazer isso a partir de hoje. Aí eu cheguei no acampamento lá onde estava o nosso quartel, e eu falei para a turma mais próxima de mim, eu falei assim: a partir de hoje vocês não vão mais me ver fumando, nem xingando, nem chamando palavrão, nem fazendo um monte de coisa. Aí eles ainda brincavam: é só 2 dias, você vai ver. E eu fiquei uns 2 ou 3 dias assim, sem fazer nada disso. Aí voltava tudo de novo. Porque o ser humano não tem capacidade em si mesmo de mudar. Engana-se quem pensa: eu mudo na hora que eu quiser. Não,
Você precisa do Espírito Santo para mudar o seu caráter. O problema nosso não é o cigarro que a gente fuma. O problema nosso não é aquela atitude errada que você faz. É a natureza pecaminosa que está dentro de nós, que nos faz amar o pecado. E é dela que nós temos de nos livrar. Isso só acontece quando o Espírito Santo regenera a sua alma. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A ação do Espírito Santo estava presente em toda a história do povo de Israel. Quando o Mar Vermelho foi aberto e o povo de Israel passou. Quando o Rio Jordão se dividiu e as águas formaram uma parede de um lado e de outro, um muro de água em movimento e o povo passou a pé enxuto. Quando o templo de Jerusalém foi construído e a fumaça vinha e aquelas ações de Deus, quando cada milagre aconteceu ali, era a presença do Espírito Santo atuando. Ele sempre existiu, sempre existirá. Então, passaram-se entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, passaram 400 anos. Nesses 400 anos está registrado como os anos de silêncio, 400 anos de silêncio, porque não havia voz profética. E o profeta Joel, ele tinha profetizado pouco antes disso, aproximadamente esses 400 anos. Mas nesses 400 anos que nem havia movimentação do Antigo Testamento e não tinha começado o Novo ainda, havia um vazio. Sabe quem já estava trabalhando? O Espírito Santo, preparando o ambiente para começar o Novo Testamento, preparando o ambiente para a vinda de Jesus. Sabe que para Jesus vir a esse mundo, ele precisou de um corpo, porque Jesus é Deus, ele é Espírito. Mas quando ele veio habitar no mundo, ele precisava de um corpo. Ele não podia entrar num corpo pecaminoso, gerado de um homem e uma mulher natural. Precisava ser um corpo santo, sem pecado. Então Deus escolheu uma virgem, uma jovem que nunca tinha tido relação sexual. Por isso o nome virgem. Às vezes a gente pensa, uma virgem é uma santa. Não, ela é uma santa sim. Ela é uma mulher de Deus. Ela honrou a Deus. Ela é bendita entre todas as mulheres, diz a Bíblia. Mas antes ela era apenas uma moça de 14 ou 15 anos. E o anjo Gabriel apareceu para ela e disse: bem-aventurada és tu, Maria, Deus se agradou de você, você vai ficar grávida e terá um filho, e você irá chamá-lo de Jesus, pelo nome de Jesus, porque ele será grande, ele salvará o seu povo, ele será chamado Filho de Deus. E ela disse: como assim? Eu sou virgem, como isso é possível? Ela estava certa. Sabe, você pode questionar diante de Deus quando Deus te dá algo, e para nossa vista realmente é impossível. Deus não se zanga quando você questiona Ele. Como que vai ser possível? Isso não é possível para nós. Maria falou: como que é possível isso? Eu sou virgem. Sabe o que o anjo respondeu? O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Isso faz toda a diferença. O Espírito Santo foi quem gerou em Maria o corpo que ia receber o Messias, porque Jesus é o nome da pessoa física, filho de Maria, que carregava em si o Cristo, o ungido de Deus, o próprio Deus, agindo agora no corpo. Então o próprio Espírito Santo preparou o ambiente. Sabe quem estava presente no batismo de Jesus? Quando João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, a Bíblia diz que logo após o batismo, Jesus saiu da água e o Espírito Santo veio do céu em forma de uma pomba e pousou sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado. Então o Pai e o Espírito Santo marcaram presença e prestigiaram o batismo de Jesus, e Deus afirmou diante de todos: esse é o meu filho amado. Sabe quem levou logo depois do batismo de Jesus para o deserto para ser provado e aprovado? O Espírito Santo. E Jesus passou 40 dias. Irmão, toda a história da humanidade está marcada por ações do Espírito Santo. Sabe o que te livra da morte? O Espírito Santo. Sabe o que te livra de situações que você nem sabe? Talvez você está dormindo e um infarto fulminante podia pegar você, e o Espírito Santo está velando pela sua vida. Nós precisamos valorizar o Espírito Santo. Nós precisamos lançar a mão desse privilégio que nós temos de falar com Ele. Você pode conversar com Ele andando de carro, tomando banho, fazendo qualquer coisa. Onde você estiver, você poderá falar com o Espírito Santo. Ele te ouve, Ele é o Deus presente. Nós estamos na era do Espírito Santo. Estão entendendo?
Então, bendito seja o Espírito Santo, que faz os seres vivos se reproduzirem e renova a face da terra. É por isso que o planeta Terra continua ainda vivo. Sabe, o planeta Terra, é claro, nós temos que cuidar do meio ambiente, temos que cuidar de tudo isso, mas ninguém pode acabar com o planeta Terra e com a vida, porque ele se renova pelo Espírito Santo. É Ele que cuida de cada situação. Aleluia, bendito seja o Senhor. Outra coisa que interessante, no dia de Pentecostes, e depois que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, no 50º dia depois da ressurreição, Pentecostes, Jesus enviou o Espírito Santo, e nesse dia, foi um raiar de uma nova relação do Espírito Santo com os seres humanos, porque a partir daí o Espírito Santo veio morar na gente. Até esse dia o Espírito Santo não habitava em ninguém, e nesse dia nasceu a igreja. É como se os céus abriram uma agência aqui na terra. A igreja é a agência celestial de Deus na terra. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é a única instituição que tem o poder de entrar na alma das pessoas, porque ela é o corpo de Cristo. Quando houve aquele ataque do 11 de setembro nos Estados Unidos, que milhares de pessoas morreram, e milhares de pessoas feridas, e familiares lá sofrendo, os Estados Unidos, o governo americano e os governos de outros países fizeram um show de ação social, de cuidado, construíram hospitais de campanha, botaram psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeiros, muita gente trabalhando para servir. Foi um show, saiu na televisão, o mundo inteiro ficou dizendo: meu Deus, que amor da humanidade. Foi mesmo. Mas havia algum lugar, algum porão ali, um lugar onde as pessoas que perderam seus entes queridos, que estavam lá inconsoláveis, somente o Espírito Santo, através da igreja que entrou lá. Isso não foi filmado, isso não foi publicado, mas esse cuidado que os governos não podiam fazer, a igreja fez, entrando na alma das pessoas com o Espírito Santo e consolando cada um e dando força a cada um. Você tem isso. A igreja não é um prédio, a igreja somos nós, e o Espírito Santo habita em nós. Nós podemos e precisamos fazer bom uso disso. Todo o trabalho eficaz que a igreja faz tem sido realizado pelo poder do Espírito Santo. Alguém poderia, um descrente, talvez um ateu, podia estudar bem a Bíblia, como eles fazem às vezes para tentar provar o contrário. Alguém que não ama Deus, que não é cristão, podia estudar bem a Bíblia, fazer muita pesquisa e fazer aqui uma palestra, um discurso melhor do que eu estou fazendo, com mais detalhes, com mais técnica, mas não teria o poder do Espírito Santo, não faria efeito nenhum, porque o que faz efeito não é simplesmente a leitura, o estudo da palavra, é a unção do Espírito Santo. Aquele mesmo que inspirou a Escritura está presente naquele que está reproduzindo. É o Espírito Santo que faz a diferença, é Ele que vai tornar vida aquela palavra na sua vida. Por isso que um mesmo versículo pode fazer efeito diferente em cada pessoa aqui, porque ele tem vida de Deus, e isso está ao nosso alcance. A incredulidade, a dúvida, a crítica podem atacar a igreja, e está atacando, mas nunca vai derrotá-la, porque ela é indestrutível. A igreja de Deus, ninguém pode derrotar. Os governos do mundo, tem países aí, irmãos, que é proibida a Bíblia. Tem países que, se for pego andando com a Bíblia, é pena de morte. Tem países que, se for batizando, sabe o que eles fazem? Os cristãos se reúnem em cavernas, em buracos da terra, dentro da floresta, batizam em garapés gelados, escondidos, de noite, dentro do mato. Mas eles não param. Não tem perseguição que possa parar a igreja, porque a igreja é de Deus. É o Espírito Santo na terra agindo, e até Jesus voltar ela vai continuar. Algumas áreas de atuação do Espírito Santo. Primeiro, a salvação. Sabia que é o Espírito Santo que conduz as pessoas a se unirem a Jesus Cristo através do arrependimento? Sem o Espírito Santo, as pessoas não se arrependeriam dos seus pecados. Você já viu pessoas que fazem coisas tão erradas? Por exemplo, tem pessoas que criaram certas situações, tipo
Vamos falar aqui, por exemplo, gente que ganha dinheiro com aborto, ou que acredita que está fazendo coisas terríveis, matando criança inocente no ventre da mãe, ou qualquer outro crime que você possa imaginar. E alguém fala para ele sobre pecado, e ele não tem, para ele está tudo certo, está tudo bem. Eles não têm noção, até o dia que o Espírito Santo convença ele do pecado, aí ele vai entrar chorando que vai se converter. E nós temos que aceitá-lo e dizer: hoje o Espírito Santo entrou nele, e nos alegramos, nos tornamos um. É só o Espírito Santo que conduz a gente para a salvação. Quem salva é Jesus, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Está escrito isso aqui em João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14 diz: por meio do Espírito Santo que habita em nós, diga que habita em nós. Leia o resto. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Qual é esse tesouro, irmãos? Você recebeu um selo. A Bíblia diz que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Você tem um selo, uma marca. E essa marca é que faz você ser temido pelos demônios no inferno. Essa marca que faz você atravessar as eras, andar no meio das feras, dos pecadores, de coisas tão terríveis, e você permanecer firme em Deus. Essa marca que vai garantir a sua entrada no céu, porque o selo da nossa salvação é o Espírito Santo em nós. Guarde isso, não perca, em nome de Jesus. A regeneração é uma ação do Espírito Santo. Ele muda o nosso caráter. Alguém que era pecador, viciado em pornografia, em drogas, e se converte, e aí o Espírito Santo faz uma mudança radical. Antes a gente amava o cigarro. Eu lembro quando eu não era cristão e eu amava o cigarro. No dia que eu chegava em casa e eu não tivesse cigarro, eu nem almoçava. Eu perdia a vontade de almoçar e ficava irritado, porque eu era dominado por aquilo. Quando eu me converti, eu passei a ter uma aversão. E sabe, eu cheirava minha mão depois de semanas sem fumar, ainda sentia que ainda tinha cheiro e eu ficava lavando mais. Sabe, Deus muda o nosso caráter. Mas não é só no que diz respeito a essas coisas, não. É a pensamentos. É aprovar essa natureza humana que ainda nos domina. E nós, enquanto formos crentes nessa terra, vamos continuar lutando todo dia. Só que tem uma grande diferença de você tentar lutar com suas próprias forças, ou você ter o Espírito Santo caminhando contigo. E você dizer: Espírito Santo, me ajuda. E Ele vai te dando graça, e vai fazendo você vencer cada dia. Em Tito capítulo 3, versículo 5 diz: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Do Espírito Santo. O que nós temos feito com isso? Quanto tempo você gasta falando com o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo, não tem nem garantia se você vai continuar sendo crente, porque Ele que sustenta a nossa fé, Ele que nos alimenta, como o maná alimentava o povo de Israel dia após dia. O Espírito Santo, ele providencia consolação e ajuda. O Espírito Santo é aquele que consola e ajuda os crentes nas suas dificuldades e fraquezas. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 16 e 17. Foi Jesus quem disse: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja com vocês para sempre. Escute essa afirmação daqui para frente. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece nem o vê. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. É diferente estar com vocês. Ele está com a gente, mas mais do que isso, Ele está na gente, Ele está em nós, Ele habita em nós, Ele caminha com você. Então eu e você podemos dizer: não há nada nesse mundo que possa me impedir de continuar seguindo o Senhor. Você pode pensar: a minha vida foi terrível.
Se você permitir, o Espírito Santo vai fazer uma mudança radical em você. E vai transformar você por dentro. Sabe, você vai vencer aquele pecado assim, ó. Porque ele não vai fazer você tentá-lo deixar o pecado. Ele vai tirar de você aquela natureza humana que faz você gostar do pecado. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo nos capacita com dons espirituais, para que possamos ajudar na edificação da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 11, você vai ler em casa se você quiser, eu sugiro que você leia, falando sobre os dons. Eu vou ler só o primeiro versículo, a primeira parte que diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Se você ler todo esse texto, você vai admirar a quantidade de dons que existe. E eu imagino que aqui dentro da igreja, entre nós aqui, todos esses dons estão presentes. Agora, ninguém tem todos os dons, cada um tem um ou dois no máximo. E você tem um, aquele tem outro, você tem outro. Por isso que essa é a beleza do corpo de Cristo. Eu não tenho todos os dons, mas você tem um que eu não tenho, e eu tenho um que você não tem, e o outro tem aquele que o outro não tem, e aí completa-se. Por isso que a igreja é unida, por isso que a igreja se edifica, porque quando nós estamos juntos, nós nos completamos em Cristo. Amém, irmãos? Isso é a beleza do Evangelho, que você faz parte, a beleza do corpo de Cristo. Ele nos guia nas decisões. Sabe, Deus quer guiar, o Espírito Santo quer guiar você, guiar todos os cristãos, nas decisões que você precisa tomar, para que você faça a vontade de Deus. Você sabia que até numa decisão de trocar de casa, trocar de carro, mudar de cidade, sabe, se você tem o Espírito Santo, pergunte a Ele, Ele vai evitar de você tomar uma decisão errada e tomar prejuízo. Tem muita gente tomando decisão errada, crentes, que está tomando decisões sem buscar o Espírito Santo, na pressa. A gente é levado por essa onda, as pessoas são treinadas para nos iludir, para nos fazer comprar coisas que elas querem que a gente compre, quando a gente perde o nosso domínio, e a gente vai sendo levado. Eu já comprei coisas, eu lembro uma vez em Manaus, muitos anos atrás, eu passei num lugar, aí eu vi umas coisas tão bacanas, era num negócio de bijuteria, essas coisas assim, e eu comprei um negócio que eu achei tão legal. O cara disse: olha, isso aqui é portanto, não sei o que, poxa, é mesmo, tá? Eu comprei. Irmãos, eu estou falando diante de Deus, eu comprei, saí todo alegre, eu andei a uns 10 metros, aí eu pensei: mas por que eu comprei isso aqui? Eu joguei fora. Era um crucifixo assim, bonito, mas eu não ia usar ele, era grande demais para usar. Aí, meu Deus, por que eu comprei isso aqui? Eu fui iludido. Quantas pessoas são dominadas pelas coisas e não se deixam dominar pelo Espírito Santo? Ele pode te ajudar, como administrar suas finanças, como ensinar seus filhos, e assim por diante. E a última coisa aqui, o Espírito Santo nos ajuda, gerando unidade e comunhão. O Espírito Santo nos une os crentes em comunhão, para que a igreja seja unida. E olha o que diz aqui Efésios capítulo 4, versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Faça todo esforço para permanecer unidos. Não deixe fofoca nenhuma tirar a sua paz com seu irmão. Não deixe que o falatório de alguém venha fazer você se dividir a sua fé com seu irmão e ficar diferente. E o último versículo que eu vou ler hoje é esse aqui. É Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus com o coração, louvando ao Senhor com o coração. Irmãos, ele diz no final aqui: não se embriaguem com vinho. O que é se embriagar com vinho nessa versão? O que ele está querendo dizer? Não se deixe iludir pelas vaidades da vida. Talvez o que está iludindo você, o seu vinho, talvez são as redes sociais, que você acorda de manhã e já vai olhar e interagir com aquilo e fica o dia todo pensando. E no momento que você tem uma folga no seu trabalho, em vez de você fazer uma oração, você vai dar, e o dia passa e você não tive tempo para orar, ou nem lembrou de orar. Fica embriagado com isso. Sabe, a verdadeira satisfação é você estar sendo usado pelo Espírito Santo. Você chegar num lugar, no seu trabalho, meio de trabalho, e você ver seu chefe com a mão na cabeça e você falar: está tudo bem com o senhor, chefe? Não, estou com uma enxaqueca, alguma coisa aqui, uns problemas aí na empresa. E você diz: eu posso orar pelo senhor?
e você botar a mão e dizer: meu Deus, fui curado agora, meu Deus, e passar a te respeitar, e passar a respeitar o Deus que você crê. E no outro dia você veio aqui na igreja adorando a Deus, porque você foi usado por Deus. Sabe, irmãos, o Espírito Santo está querendo pegar pessoas e fazer delas instrumento de Deus nessa terra. E a vida cristã espiritual não é aqui na igreja. Aqui é o lugar de treinamento, o lugar certo de você exercitar a sua fé e agir no Espírito Santo é no seu ambiente de trabalho, na sua escola, no seu lazer, em todo lugar, na sua família. Mas se encha do Espírito. E o texto, como que se enche do Espírito? Falando entre vós com salmos, cânticos, hinos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração. Então, como é que a gente se enche do Espírito? Falando entre nós com salmos, ou seja, falando boas palavras, sempre para edificar os outros, e cantando de coração a Deus. Por isso que agora, quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Então você pode. Nós vamos fazer isso do jeito que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Como? Cantando de coração ao Senhor. Então eu quero convidar para você ficar em pé, mas eu vou pedir para a banda só nos ajudar, dando um acompanhamento, porque eu e você vamos fazer um coral para o Senhor. Nós vamos cantar diante do trono para a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O nosso destino é um dia fazer parte do grande coral lá do céu, onde nós vamos cantar diante do trono do nosso Deus. Vamos começar a praticar isso agora. E ainda você tem uma vantagem: quando você canta de coração ao Senhor, Ele enche você do Espírito. Eu não duvido que pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo aqui. Eu não duvido que pessoas serão curadas aqui. Sabe, porque quando a gente adora a Deus, o céu se abre. Então, você me promete que vai cantar agora? Porque a gente se enche do Espírito Santo, é assim, o texto diz: cantando de coração ao Senhor. Então, libera a sua voz, vamos cantar ao Senhor. Ó Espírito Santo, esse é o louvor da tua igreja para ti. Meu Deus, que harmonia que vai chegar lá no céu como fumaça de incenso agradável, aroma suave às narinas de Deus. Senhor, aqui é a Boa Vista cantando para o Senhor. Estamos representando aqueles que não cantam para Deus. Nós vamos sacerdotalmente cantar para Deus. Aleluia, aleluia. Diante do trono do nosso Deus, seja exaltado. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Derrama teu Espírito, meu Deus, sobre cada pessoa. Derrama teu Espírito sobre cada pessoa. Enche eles com uma unção nova de adorador. O nosso Deus. Recebe o nosso louvor. Espírito Santo, enquanto nós adoramos o trono de Deus, aquele que está sentado no trono, o Senhor disse que encheria aqueles que cantarem de coração ao Senhor. Tem pessoas doentes, Deus, que eles vão ser curados só em estar louvando. Tem pessoas amarguradas de espírito que vão sentir uma paz entrando nos seus corações agora,
quando eles liberarem o louvor para Ti. Há casais que estão em pé de guerra, com dúvida se vão continuar juntos, e vai vir uma paz. Eles vão se amar como nunca se amaram, porque o Espírito Santo vai entrar nesse relacionamento. Há filhos que estão perdidos agora nas drogas, vão receber agora um toque do Senhor, receber um toque do Espírito Santo, como resultado da oração que você está dando para Deus agora. Cante toda a igreja. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Ele é o Senhor. Bendito Espírito Santo. Você que está em casa, acompanhando pelo YouTube, você está unido conosco agora, diante do trono de Deus, no mesmo coral, exaltando o Deus poderoso, aquele que está sentado no trono, mas que se importa com cada um de nós. Senhor, abençoa o teu povo. Espírito Santo, enche o coração de cada um agora com uma fé sobrenatural. Eu creio que Deus quer salvar pessoas aqui hoje. Tem pessoas aqui que até falam assim: meu Deus, como é lindo, né? Poder adorar a Deus. Eu não consigo sentir o que eles sentem. Mas sabe por quê? Porque não está conectado. O Espírito Santo precisa estar conectado com o céu. E não há impossibilidade. O Espírito Santo está aqui hoje. Ele trouxe você exatamente para ter essa experiência do que você pode fazer parte da família de Deus. Por isso, se você nunca fez essa decisão e quer fazer hoje, eu convido você a sair do seu lugar, vir aqui na frente. Eu vou orar com você. Você vai receber o perdão dos seus pecados. Seu nome vai ser escrito no livro da vida. Você vai receber o Espírito Santo e vai sair daqui diferente de como você entrou. Pode vir. Hoje é um novo dia na sua vida. Novo dia na sua vida. Você sabia? Talvez você já fez decisão outras vezes, mas você fracassou. E você pensa, você até já pensou hoje assim: eu acho que não tem jeito para mim. Eu acho que eu vou me entregar mesmo para esse mundo, eu vou viver minha própria vida. O Espírito Santo está dizendo para você que Ele quer tirar você desse pensamento e mostrar para você que você pode. Tem pessoas que até já pensaram assim: não sei nem se vale a pena eu continuar vivendo. E o resto que você pensou, você que sabe. O Espírito Santo quer hoje te dar uma experiência de uma nova vida. Isso não é uma tentativa de convencimento, é uma realidade no mundo espiritual. Quantos aqui já tem Jesus no coração? Quantos aqui sentiram estar na presença de Deus nessa adoração? Você sentiu assim: eu estou diante do trono de Deus? Pois é, há uma conexão do céu com a terra, com aqueles que recebem Jesus como Senhor da sua vida. Então eu quero dar a última oportunidade. Tem alguém mais aqui? Você fala assim: eu sou desviado, quero voltar para Deus. Ou eu nunca converti de verdade, eu quero converter hoje. Você pode vir aqui agora. Vamos orar por você. Santo é o Senhor Deus poderoso, e digno de louvor.
Aleluia. Escute aqui, vocês estão aqui na frente. A Bíblia diz, tá? Escuta aqui, irmã. A Bíblia diz: quem ouve a minha palavra, vocês ouviram, e crê naquele que me enviou, que é Deus, vocês creram, tem a vida eterna no presente, não será julgado, mas passou da morte para a vida. Você sabe que no final, quando Jesus voltar, vai haver um trono branco e vai haver um julgamento de uma classe de pessoas, os que rejeitaram a Cristo, mas todos que aceitaram a Cristo não serão julgados. A Bíblia diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou já tem a vida eterna, não será julgado, mas passou da morte para a vida, e o nome será escrito no livro da vida. Então eu quero que vocês façam essa oração aqui agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, e eu me arrependo dos meus pecados, e recebo agora o perdão que o Senhor providenciou na cruz. Nesta noite eu entrego a minha vida ao Senhor e te recebo, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. A partir de hoje eu vou te seguir. Com a ajuda do Espírito Santo, eu nunca vou voltar atrás. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi feito. Agora você vai seguir com essa multidão que já segue Jesus. Quero que você olhe para lá, que você agora tem uma família bem grande. Essa é a sua nova família. Aleluia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Tenha uma semana de muita vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém.